Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar da partida do Palmeiras contra o Criciúma. Neste domingo, 4 horas da tarde, teremos aí o Verdão jogando no Allianz Parque diante da sua torcida, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. De suma importância, uma vitória nesta partida. Antes de soltar aí mais um vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Vamos aí para mais um debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. No time titular. O técnico português não poderá contar com Zé Rafael, suspenso após aquela confusão no Choque Rei. Por outro lado, Vitor Reis está recuperado de edema na coxa direita e pode reforçar o alviverde. Já no Criciúma, as notícias são boas. Cláudio Tencati terá o retorno do zagueiro Rodrigo e também do atacante talismã Bolasie. Que vinha sendo o melhor jogador do Criciúma, né? Quer dizer, o jogador pelo menos de mais destaque, fazendo gols e tal. O Criciúma, para se salvar, Tomás, Criciúma fez um belo começo de campeonato. Ele foi muito prejudicado pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vários jogos do Criciúma foram ficando pendurados. E quando você está lá na liderança do campeonato, esse jogo a menos possivelmente signifique vitória. Quando você está lá embaixo, esse jogo a menos possivelmente signifique derrota ou empate. Quer dizer, você não é um dos times que estão lá no alto. Então o Criciúma ficou ali fazendo um bom campeonato. Ele nunca saiu da parte de baixo da tabela, porque está sempre com esses jogos a menos, jogos a menos, jogos a menos. E nada garante que vai ganhar esses jogos a menos. Para o Criciúma se salvar, ele precisa fazer o serviço em casa. Um serviço que no turno, a gente está vendo as imagens agora contra o Palmeiras, ele quase fez. Quase fez. O Palmeiras estava no meio ali de maratona. Eu tive a chance de comentar esse jogo, o resultado foi injusto. Foi injusto, né? O Criciúma jogou para pelo menos Palmeiras acha um gol no fim, num pênalti desses que a gente detesta, né? Que o time não faz nada para merecer o gol. O Criciúma vai precisar ser em casa muito forte. Fora, contra o Palmeiras, é difícil exigir alguma coisa do Criciúma. Se conseguir um ponto, seria um negócio extraordinário. Eu acho que é a barbada da rodada. E o Palmeiras estava pensando, Júlio, a tal da renovação que nunca acontecia no Palmeiras, agora é uma realidade. O Palmeiras tem hoje como titulares Richard Rios, Felipe Anderson, Maurício, que chegou outro dia. Vitor Reis, para muita gente, pode tirar o lugar do Murilo. Curioso, né? Estevão, estava pedindo o Murilo na seleção. Né? Jogadores todos que até o ano passado, alguns nem jogavam no Palmeiras e outros não eram titulares. Sim. Ô Tomás, nas voltas de data FIFA, o Abel às vezes apronta. Sim. Foi numa dessas aí que o Endrick, né, vira titular no ano passado. O Abel, curioso até, para ver se o Abel vai montar o time com alguma mudança importante, com alguma mudança relevante. De sistema, de posicionamento, enfim. Palpite? Não, aí acho que o Palmeiras seco. Coluna 1. Muito bem, muito bem. Ô, Massa, o Fortaleza encara o Atlético Paranaense fora. O Botafogo encara o Corinthians em casa, beleza. Por favor, rodada de novo, hein, Massa? O Flamengo encara o Vasco. Clássico. Sim. O Cruzeiro enfrenta o São Paulo. E alguém vai perder ponto ali, eles estão mais para trás. Palmeiras pega o Criciúma em casa. Sim. Aí é rumo à espanholização, rumo à liderança. Eu tenho repetido e vou continuar repetindo. Criciúma, Vasco em Brasília, Atlético Mineiro no Allianz. No Brinco de Ouro, em Campinas. Se o Palmeiras... Aliás, desculpa, Brasília, Mané Garrincha confirmado também para São Paulo e Corinthians. Vai falar ao vivo aqui, porque depois ele afina. Eu estarei nesse jogo, o Arnaldo também. O Brasília, Vasco e Palmeiras. Brasília vai receber Botafogo e Grêmio e vai receber também São Paulo e Corinthians do show. Beleza. Então, assim, parece muito claro que o Palmeiras, com todo mundo na mesma página, descansado, recuperado, o Palmeiras tem todas as possibilidades. E neste momento só depende dele. O Flamengo tem que tirar uma diferença de 9 gols, tem um jogo a menos. Sim. Se vencer, empata em número de vitórias, mas tem que tirar uma diferença grande. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza em casa e o Botafogo em casa. Então, neste momento, o Palmeiras
só depende dele, com 2 vitórias seguidas. Se ele tiver mais 2 vitórias e um empate nos próximos 3 jogos, e chegar na virada em outubro, ou na liderança, ou ali com o mesmo número de pontos, isso, né? Aí, rolê, do Palmeiras? Aí realmente faltando 10 rodadas. Sabe por quê? Porque uma coisa é você estar na liderança e tiver 3 pontos na frente do vice-líder. Para todo mundo faltam 10 rodadas, para você faltam 9. Você consegue olhar para a rodada e falar, bom, aqui um empate não é ruim. Entendeu? Certo. Então, eu acho que é isso. O Palmeiras irá investir em dezembro 200 milhões de reais, não à vista, parcelado, na contratação de jogadores para 2025. O Palmeiras tem algumas questões para resolver aí, se fica com o Lázaro, se não fica com o Lázaro, porque o Lázaro pode custar mais 3 milhões de reais para ele ficar até o final do Mundial. Se renova com o Lomba ou com o Rocha, se vai ou não, o que vai acontecer com o Dudu, né? Com esses jogadores também que estão aí há mais tempo, o Rios, cara, tiveram que amarrar o cara no Brasil, porque a chance dele sair é grande. Enfim, mas tudo isso vai ser... já está sendo, o Palmeiras já está no mercado procurando um jogador para a ponta direita, porque o Estevão vai embora, entendeu? Então, tá tudo em andamento aí. Vamos ver. Muito bem. Você tem a obrigação... Ai, parece que é diferente, Donk. Pois é, e a gente fala, né, de times que às vezes tem esse período para trabalhar, anseiam tanto por isso, e às vezes o time piora quando tem esse tempo. Definitivamente não é o caso do Palmeiras e do Abel. Eu acho que vai ser muito bem utilizado. Um Palmeiras que já começava a dar uma resposta no campo. Lógico que é muito frustrante para o torcedor as eliminações precoces, mas elas dizem muito respeito ao azar do sorteio, de quem você pegou. Logo o Flamengo e o Botafogo eram eliminações que, apesar de amargas, mas eram possíveis pelo nível que esses 3 times estão. E agora o Palmeiras se coloca como um grande candidato ao título, talvez até o favorito, ainda que o Botafogo tenha uma vantagem, mas pela questão do calendário, isso é uma outra discussão que a gente pode ter. Mas o Palmeiras está muito forte na briga. E acho que ele já deu uma boa mensagem após as eliminações, com as boas atuações que teve contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Poderia ter goleado aquele jogo, não fosse a atuação espetacular do Mikael, que mesmo sofrendo gols foi um dos grandes nomes daquele jogo. E um Palmeiras de um Abel que não tem medo em tentar mudar coisas que às vezes não estão dando certo. Hoje a gente discute se o Veiga segue como reserva, como titular, porque o Maurício entrou na vaga dele e entrou muito bem. Então eu vejo um Palmeiras agora podendo trabalhar com mais calma, com todo o lastro desse trabalho de tanto tempo, com grandes condições de brigar forte pelo Campeonato Brasileiro. E aí, azar do Criciúma, que pega o Palmeiras justamente nesse momento em que ele está focado totalmente no Brasileiro. Palmeiras a 3 pontos do líder, com o mesmo número de jogos. O Palmeiras tem 47, o Botafogo tem 50. Está mirando o líder. Totalmente dedicado, a cabeça não desvia para mais nada, é só Brasileirão. Cada confronto de Brasileirão. Essa semana de Copa do Brasil não jogou, só se preparou para esta partida. Semana que vem de Libertadores, também não vai jogar, só para o próximo jogo. E tem a melhor defesa do campeonato com 19 gols. Então, isso é muito importante e interessante nesta reta final. Manter a melhor defesa do campeonato e um time que vai aproveitar as rodadas de meio de semana para ganhar consistência na reta final. Então, enquanto isso, o Botafogo está envolvido Libertadores da América, o Fortaleza tem Corinthians pela Sul-Americana, que a gente transmite. Então, Marcela, é um detalhe que muito importante nesse momento. E ganhar o Brasileirão não é prêmio de consolação, não, amigo. Gente, vamos parar com isso. Imagina, você, mas agora só tem uma frente, Campeonato Brasileiro. E se terminar comemorando, amigo, esquece essa história do só. Imagina, tricampeonato brasileiro, se realmente o Palmeiras conseguir esse feito, porque o Botafogo está ali se dividindo. Bom, vamos começar então o nosso giro com os nossos repórteres e a gente começa justamente falando do Palmeiras, como é que está a preparação para essa partida contra o Criciúma. Vinícius Nicoletti chega aqui no Sport Center. Fala, Vini! Oi, Marcela, um beijo para você, abraço a todos que acompanham o Sport Center. Depois de 2 semanas de descanso e treinamentos, maior período sem jogos do Palmeiras
na temporada. A equipe se prepara para o retorno ao Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Criciúma, domingo no Allianz Parque. É a volta para casa depois de 21 dias. Palmeiras busca a 4ª vitória consecutiva, que seria a 2ª maior sequência de vitórias do time nesse Brasileirão. O resultado positivo mantém o Palmeiras na briga pelo título, já que o time é o 3º colocado, mas só depende dele para conquistar o tricampeonato nacional. Para esse jogo contra o Criciúma, o Palmeiras não terá o Zé Rafael, que pegou 4 jogos de suspensão pela expulsão no clássico contra o São Paulo. Como o Palmeiras ainda não entrou com efeito suspensivo, ele está fora do jogo de domingo. Além do Zé Rafael, o time também não terá o Mike, Gabriel Menino e o Marcelo Lomba, os 3 que seguem machucados, fazendo tratamento aqui na academia de futebol. Por outro lado, a novidade é a volta dos 3 jogadores que estavam disputando as eliminatórias da Copa. Richard Rios, Gustavo Gomes e também o Estevão. Os 3 ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras também terá o reforço do zagueiro Vitor Reis, o garoto de 18 anos que ficou fora dos 2 últimos jogos do Palmeiras com dores musculares. Ele volta à equipe. A equipe alviverde defende uma longa invencibilidade contra o Criciúma. A última derrota para o time catarinense foi em 1997. Há 27 anos, única derrota do Palmeiras para o Criciúma em casa. Nesse período, foram 7 jogos, 1 empate e 6 vitórias consecutivas do Palmeiras. Vamos ver como será dessa vez. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Vinícius Nicoletti, com as informações. Vamos com o Cícero Melo agora, porque tem luta contra o rebaixamento também. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida entre Palmeiras e Criciúma. Só a vitória interessa aí para o Verdão, para continuar aí na briga pelo título brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.